Fala galera, estou aqui trazendo o nosso canal Responde, que vai falar algumas coisas para vocês sobre a cultura diversificada, o meu cotidiano e o que será do canal, porque bom, eu não pretendo dar um final tão cedo pro canal, né? O canal ele vem sendo modificado aos poucos, dando conteúdos de rádio, é, tente não rir, umas coisas assim meia bizarras, né? Logo de entrada, ah, eu já começo a falar do Golf Gamer. Mas, pra gente que está acostumado a YouTubar mesmo, vamos por partes, né? Primeiro, eu vou lá, decido fazer um canal meio aleatório, meio, é, sei lá, do nada. Eu tento tirar coisas que estão dentro do meu baú. De repente, eu vejo pessoas YouTubando, tô brincando, YouTubers fazendo vídeos. Assim, quando eu comecei no YouTube, né? Porque agora eu tô com 217 vídeos, mais ou menos assim. E dentre esses vídeos, eu pretendo fazer homenagens para aquelas pessoas que estão cotidianamente usando o YouTube para alguma coisa. Mas é, se a gente quer divertir no YouTube, tem que fazer certinho as coisas. Porque eu mantenho uma rotina e essa rotina, para mim, me dá uma receita certa do que eu. E aí, a, a condição de eu fazer vídeos e mantê-los é para que o canal cresça mais, obviamente. Isso é um tanto na raça mesmo. Mas eu criei justamente para conhecer coisas novas, né? E dentre essas coisas novas, lá na minha sétima série, na minha sétima série, eu decidi o que, junto com os meus amigos, qual seria o desafio maior de ser na vida cotidiana. Um seguiu a carreira de padre, outros físico, matemático,
outros psicólogos e ciências sociais. E eu, youtuber. Simplesmente isso. Mas a condição que eu criei para mim, vou falar assim, eu não vou desmascarar porque necessariamente eu estou precisando. Eu sou aquele lucrador que emperra as coisas de uma hora para outra e busca algumas saídas, né? Então eu vou lá e criei o YouTuber e já na escola. E na passagem de um grêmio estudantil, foi se formando pra gente uma possibilidade de juntar pessoas para discutir relações sociais de gremiações de escola. E alguns tomaram essa decisão, seguir cada um destino. Eu falei, melhor, segue por aqui que vai dar um tom certo. Não deixe também de criar os Sementes da Liberdade, tá bom? Sementes da Liberdade, eu estou com ele na ponta da língua e eu quero que o pessoal da psicologia desvende isso. Ou seja, transforme isso em vídeos. É, lá na minha sétima série, oitava série, eu já tinha em mente o que eu estava preparando, qual é a pauta, né? É um canal simplesmente básico, falando sobre mim e relações do cotidiano. O que vinha, seja notícias de marketing, seja notícias de mídias sociais, algumas coisas para evoluir. Porque aqui, amigos, venhamos e convenhamos que alguns queriam seguir outras ocasiões. Mas isso não interrompeu o meu propósito de politicamente correto. Então, eu desejo que essas coisas que formam a cultura, política, sociologia, física, matemática, histórias sociais, adoro história, adoro sociologia, e para mim me vem à cabeça de falar sobre as pessoas, sobre o cotidiano delas, o que mais as interessa. E para mim o interessante é colocar as pessoas dialogando, porque aí é que vem o clímax do acontecimento. Se você não está ligado ultimamente para o seu canal também não liga para você. Esse é o cotidiano. Eu já vi que umas 5 pessoas fidelizadas estão acessando o canal. 5 pessoas.
dentro de 357 que vazaram de uma hora para outra. Não sei por quê. Simplesmente sumiram. Isso foi no outro canal. Eu já tô no quarto canal. Então, quer dizer, são coisas que no meu cotidiano eu tenho crítica, debate, resumo e explicações diversas. Para mim, o fundamental, eu era espelhado num, num, em, eu era espelhado nas coisas que me davam sentido para mim. Até eu falei um pouco do começo do meu primário, mas assim, coisas que mexeram comigo, né? Que faziam eu desacordar, meio porque eu com minha situação psicológica, para quem sabe, é esse dilema mesmo, né? Mas eu até que tava com uns 4, 5 amigos. Tem o Arthur, o Rodrigo, o Felipe Petenucci, o Felipe Conrado, né? Também a Nívia. A Nívia morava aqui, perto, o pai dela. Para quem está continuando comigo, né? Mas então, é, dentre esses assuntos cotidianos, surgiram pessoas que estávamos dialogando sobre criar expectativas para o fim da escola, que cada um seguiria. Até que surgiu no meio do caminho algumas artes cênicas que eu fiz para a escola. Então eu me enturmei com o povo do teatro, que então estava tendo um teatro na escola. Bom, tudo isso resume o que o canal oferece para você. Sou do teatro? Sou. Sou da história? Sou. Sou da matemática? Sou. Sou da lógica? Sou. Sou de Deus? Sou. E sou legionário da boa vontade. E também uma criação muito experimental é falar sobre as pessoas, né? Ou seja, deixar aqui o conteúdo do vídeo para que as pessoas entendam o porquê do turbinal, entendeu?
senão não tem turbinal. Não tem como fazer articulação nenhuma, não tem, não tem canal responde, não tem nada. Simplesmente liso. Mas o cômico vira engraçado, né? Porque se eu estou resumindo o cotidiano do meu dia a dia, da minha cidade, do meu bairro, eu posso muito bem criar outras coisas, como, por exemplo, doar livros. Agora, eu gosto de livros, né? Eu gosto da lógica, né? E pela lógica eu gosto de livros. É diferente. É, a ocasião aqui, nesse estado emocional que eu estou lidando com um formato de discussão de arte pela arte, né? E eu vim da igreja fazendo arte, eu cantava, né? Então, essa parte de fazer coral, de fazer artes cênicas, de chamar os amigos para vamos ser mais racionais nisso, né? Vamos, tipo, condicionar a nossa arte num plano mais elevado, né? Não fazer de tudo isso uma arte, chutar o balde. Não, pelo contrário. Alguns aí completamente fizeram da arte uma possibilidade de dublagem. Eu não consigo dublar. Ou seja, tirar a máscara. Eu não consigo fazer isso. Quem consegue joga xadrez. Eu, para mim, eu gosto de dama, né? E outras coisinhas mais de banco imobiliário, né? Algumas coisas assim. War, né? Aquelas pecinhas que fazem guerrinha para ganhar mais pecinhas. E dominó. Adoro dominó. Na quarta série eu tive um rápido é, é, rápido emocional de ter ganhado uma ocasião que me deu a condição de ir até o parque de outra cidade, não daqui. E fui com a escola, né? Mas assim, para falar de permutas que para eu me adoro o povo da limpeza também, adoro a Creuza, o, o sobrinho, o Jonathan, a tia dele, a Paula, o Henry, filho da Paula. E também teve condições que
ditaram para mim conseguir é, ser doutor, por exemplo, estourar jornalismo. Mas isso para mim, eu faço tudo com criatividade, né? Porque se não for com emoção, não tem condições para estar ali, né? Sem dúvida, alguém está pronto, alguém está apto, né? Isso é fundamental para minha arte, pela arte, e eu conduzindo tudo isso. 4 canais, ou seja, um total, um total aí bem razoável de pessoas, né? Então, assim, se for o canal Responde, é, mande nos comentários, porque aí fica mais fácil, tá bom? Eu respondo todos, né? Até conceitos religiosos também está no formato, tá? Eu sou aqui ecumênico, né? Me apresentando para você que chegou agora no canal. Eu sou ecumênico e eu sigo a linha pela arte, né? Alguma coisa que vai falar sobre comunicação. Mas isso é quando a minha identidade se relaciona e esse formato também é popular, porque eu gosto muito de pessoas, lugares, né? Se eu pudesse, eu estaria atento a tudo e escrevendo sobre, né? Mas são pequenas dificuldades emocionais que fazem com que eu me alongue um pouco, né? Para felicidade de muitos, porque sem emoção você não consegue traduzir o que o outro quer assistir, o que está sendo. Então, pela emotividade, você encontra o seu canal certo, que é aqui o canal Campanha do Ecumenismo e Escrito, que eu já lancei opiniões para fazer com que eu dialogasse tanto com a história, tanto com a lógica, né? E eu tive um vídeo falando sobre esses dois, né? Que que Deus nos tome conta, porque realmente estamos caminhando, né? Mas se então o canal responde a tantas perguntas, a tantos diálogos, ele também reflete sobre os porquês da vida, né? Simples assim, ou não, né? Então, nesse diálogo que nasce o Grêmio, né? Eu não posso deixar de falar, porque vem pessoas a se juntarem comigo nesse
eu consegui, você conseguirá também. Tá bom? É só ter um pouco da instrumentabilidade da sua arte, do seu movimento, fazer com que o seu movimento crie um direito politicamente correto que facilite as outras pessoas ganharem a mesma proporção de razão. Tem que ter razão para isso, né? E o foco é totalmente no que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo mil e uma coisas acontecendo ao mesmo tempo no Brasilzão. Por isso que eu tenho que falar no Evangelho, eu tenho que saudar o nosso querido irmão Paiva, e eu tenho que falar sobre pessoas que estão articulando na história, na física, enfim. Tem que aumentar, né? Tem que aumentar, tem que usar o canal para falar coisas instrutivas. Se é professor disso, daquilo, tem que usar o conteúdo para falar, né? Né? Porque não adianta ter um bom título. Eu escolhi um bom título pro. Aliás, eu tive uma professora que adorava coisas que bombavam, né? Minha professora de geografia. Coisas que estavam bombando no Brasil, coisas que estavam assim, para falar, ela falava mesmo e usava da criatividade dela de professora para nos educar sobre isso. Mas eu quis me enturmar com a ciência. Adoro fazer aquelas coisas tipo de digressões de fisiologia humana, né? A parte do corpo humano, rins, fígado, estudar sobre o pulmão, né? Para mim, a base do conhecimento é a ciência, mas tinha geografia ali, né? Então, nesse aspecto, a história ganhou um, um biscoito a mais, porque nesse exato momento a matemática gritou mais forte. Mas adoro conteúdo de teatro, né? É, Então, é tudo isso relacionado para as pessoas que se identificaram ou com a história, ou com a geografia, ciência, sociais, e por aí precisamos dialogar sobre este conteúdo que está surgindo, né? Felipe Petenucci, se tiver alguns vídeos de materiais aí, que ele listou 7, né? Jogo de tabuleiro, programa educativo. Aliás, o meu conteúdo fala sobre isso, né? Conteúdo educativo. Eu gosto de colaborar com as outras pessoas e gosto de receber também, aonde eu estou indo, para onde eu estou indo.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Este foi o canal que falou sobre respondeu diversos conteúdos até aqui, né, nos seus 217 vídeos. Ainda pretendo lançar mais conteúdos para instruir vocês que estão começando com o canal. Quer ser um YouTube? Use a sua racionalidade, mantenha uma dicotomia para todos os assuntos e, por favor, seja inteligente, ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo respondendo a perguntas, se tiverem nos comentários, ok? Tá bom? Muito obrigado e segue a programação.